que nos acompanham aqui do Salão Nobre do Claretiano Centro Universitário na cidade de Batatais. É um grande prazer tê-los aqui em nossa instituição. Um bom dia especial a você que nos acompanha nos polos de apoio presencial do Claretiano, espalhados por todo o território nacional e nos 5 países onde o Claretiano tem polo: Japão, Espanha, Portugal, Argentina e Estados Unidos. Da mesma forma, a gente deseja as boas-vindas a você. Estamos aqui para iniciar a 11ª edição do Encontro Nacional Claretiano de Iniciação Científica, o ENSIC. Bom, o ENSIC é um evento de iniciação científica, como o próprio nome diz, que acontece para os cursos de graduação à distância. É a sua 11ª edição e todo ano a gente procura trazer pessoas que se dedicam a pesquisar temas atuais nas nossas diversas áreas do conhecimento. Além da participação dessas pessoas, desses pesquisadores que vêm proferir aqui palestras, nós temos momentos culturais, workshops, oficinas, e a participação dos estudantes e de toda a sociedade apresentando trabalhos científicos nos formatos de pôsteres e comunicação oral. Então, é um evento que se consolida a cada ano, buscando novidades, buscando profissionais cada vez mais que tratam de temas de interesse de toda a sociedade, para que o evento, tendo em vista o caráter extensionista de uma instituição de ensino superior, não se restrinja apenas aos seus alunos e que traga interesse também para a sociedade, como é o tema que nós trataremos aqui hoje, um tema que tem gerado uma grande discussão aí no cenário nacional. Então, com toda essa magnitude do evento que a gente dá as boas-vindas a vocês, celebra aí oficialmente a abertura. Ontem nós tivemos um pré-evento do ENSIC, que foi uma palestra voltada aos alunos das áreas de Teologia e História com a professora Elza. Já tivemos aí uma significativa participação dos nossos estudantes e, da mesma forma, hoje a gente congratula esse primeiro final de semana do ENSIC com 2 atividades acontecendo simultaneamente. A palestra aqui que vai tratar da base comum e a palestra voltada aos alunos do curso de música. Algumas questões técnicas para você que nos acompanha pela web, seja no seu domicílio ou seja em um dos nossos polos de apoio presenciais. Nós teremos a possibilidade de vocês interagirem com o nosso palestrante através de perguntas que devem ser enviadas pelo chat da nossa conferência. Temos como mediadores do chat a professora Daiane e o professor Bruno, então, caso tenha alguma dúvida ou alguma questão a ser feita, encaminhe para os dois, que eles filtrarão essas questões, e ao final da fala do professor Marcos, nós abriremos um espaço para pergunta. E você que nos acompanha presencialmente também tem toda a liberdade também para fazer as suas perguntas, basta levantar a mão no final, que a gente vai levar um microfone até você, para que você faça a sua pergunta. De modo inédito também na instituição, já agradeço de antemão a presença do Felipe, que é um intérprete de Libras. Nós estamos fazendo pela primeira vez a transmissão em Libras também para os nossos alunos que possuem deficiência de surdez. Então também é algo novo que chega para engrandecer ainda mais o ENSIC. Como eu disse, o ENSIC busca cada ano inovar. Bom, não vou me estender mais. Ao final da palestra aqui, volto a direcionar a fala para Batatais, por gentileza. Ao final da palestra, nós teremos um intervalo rápido de 15 minutos. Às 11 horas, nós teremos no Ginásio de Esportes um workshop com o professor Martins, que é um educador musical que veio de Roraima, Boa Vista, já fez algumas atividades aqui com os alunos do Colégio São José, com os alunos dos cursos presenciais, que vai fazer um workshop sobre musicalização e corporeidade. É uma atividade fantástica. Já tive a oportunidade de participar, acho que vale para todos vocês, vale a pena. É uma atividade dinâmica que envolve a expressão corporal. Ele faz uma dinâmica muito interessante envolvendo ritmo, música, expressão corporal, instrumentos musicais artesanais, enfim, é uma atividade muito interessante. Acho que vale a participação de todos vocês. Essa mesma atividade está acontecendo neste exato momento para os pais dos alunos do Colégio São José de Batatais, e depois vocês terão a oportunidade de também participar e levar isso para o seu dia a dia, para aqueles que atuam em sala de aula. Eu acho que vale muito a pena, tá bom? E para você nos polos de apoio presencial, vocês têm uma programação específica também, com apresentação de trabalhos, oficinas, enfim, a gente tem uma condição de favorecer a atividade em loco, possibilitando que o polo crie as suas estratégias aí e também absorva pessoas da localidade para trazer assuntos aqui para dentro do nosso evento, tá bom? Então, para a gente poder iniciar, vou fazer uma breve leitura do mini currículo do professor Marcos. Ele é licenciado em Educação Física e Pedagogia, com mestrado e doutorado em Educação, pós-doutorado em Currículo
e Educação Física e livre docência em Metodologia do Ensino de Educação Física. É professor titular da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, atua nos cursos de graduação e pós-graduação, orienta pesquisas em nível de iniciação científica, mestrado e doutorado e supervisiona pesquisas de pós-doutorado. Investiga a prática pedagógica da educação física com apoio da FAPESP e do CNPq. É coordenador do grupo de pesquisas em educação física escolar. Tem experiência com os seguintes temas: educação física escolar, currículo, formação de professores e teorias pós-críticas. Então, com uma grande salva de palmas para vocês aqui de Batatais, eu convido o professor Marcos Neira para nos abrilhantar aí com o tema sobre base comum curricular e reforma do ensino médio. Muito obrigado, professor, seja bem-vindo. É um grande prazer tê-lo em nossa instituição. E você dos polos também aí, uma grande saudação, uma grande energia positiva aqui para o nosso palestrante. Professor, obrigado, seja bem-vindo. Obrigado. Muito obrigado. Bom dia. Vocês me permitam, eu vou trabalhar sentado, porque aí também fica mais fácil para o pessoal, né? Evita que a gente se mexa muito. Pode ser? Pode ser? Obrigado. Então, eu quero começar agradecendo o convite do Claretiano, em nome da equipe que organiza esse importante evento, que trabalha com muitos que já são professores e professoras e muitos que estão estudando para se tornarem professores e professoras. Então, meus agradecimentos, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de conversar com vocês sobre essa temática, e já dizendo que a nossa ideia é fazer uma apresentação, né, da maneira como a gente entende essas duas ações que o Ministério da Educação vem implementando, e que nós possamos, no final, conversar um pouquinho também sobre o assunto, né? Ou seja, que vocês apresentem questões e o pessoal que está acompanhando de casa ou, né, de outros espaços onde possam estar conectados, que eles também participem, lançando suas perguntas, e a gente possa estabelecer algum diálogo. Tá? Dizer para vocês que essa apresentação que o professor Evandro acabou de fazer, ela é retirada da plataforma Lattes, né? Então, ela tem essa formalidade e, na verdade, ela não diz tudo que a gente gostaria que vocês soubessem, né? Então, eu atuei na educação básica por 17 anos, na rede pública municipal de São Paulo, na rede pública estadual, e também, né, como todo bom professor da minha geração, tendo mais de um cargo, trabalhando às vezes simultaneamente nas duas redes, às vezes simultaneamente numa dessas redes com a rede privada também. Então, eu gostaria que vocês considerassem, gente, que este olhar, embora nesse momento da minha vida, né, eu me encontre na preocupação de formar professores e produzir conhecimentos, né, que ajudam a gente a pensar as nossas práticas na escola, esse olhar também está contaminado com alguém que se preocupa muito com o que acontece na escola e alguém que sabe exatamente das dificuldades que a gente vive, né, ao desenvolver as nossas ações didáticas, a organizar, né, realizar e avaliar aquilo que a gente faz lá com as crianças, jovens e adultos. Ou seja, eu estou pensando não só a modalidade regular, mas também a modalidade de educação de jovens e adultos, não só o ensino presencial, como o ensino à distância, não só a modalidade regular, como também a modalidade profissional, né? Ou seja, não é fácil ser professor, não é fácil ser professora, e a nossa ideia aqui é ajudar o professor e a professora a pensar um pouco sobre aquilo que estão dizendo para a gente fazer. Essa que é a ideia. Tá? Então, como é que nós vamos fazer isso? Eu vou tentar contextualizar a reforma do ensino médio e a produção da Base Nacional Comum Curricular, ou seja, o que isso tem a ver, por que isso está acontecendo, em que momento, né, histórico isso está acontecendo, aliado. Esse acontecimento está aliado, no meu entender, a quais forças. Tá? E eu também gostaria de confrontar tanto a Base Nacional Comum Curricular quanto a reforma do ensino médio, gostaria de confrontar com a teorização curricular. Ou seja, hoje, o que nós, né, sociedade, o que nós já acumulamos em termos de conhecimento sobre currículo, que nos permite olhar para essas duas ações e, né, estabelecer inferências. Tudo que eu disser aqui hoje, gente, está publicado, né, em
artigos ou vídeos que vocês localizam facilmente na internet, né? Então, eu não estou inventando o que eu estou dizendo aqui, não estou improvisando, né? Isso aqui é um processo de amadurecimento. E seria interessante que vocês considerassem, né, que é um posicionamento, é um ponto de vista, não é o único, não é o melhor, né? Então, eu não estou querendo com isso vencer, né, outros posicionamentos e impor este. Mas eu gostaria muito, né, de abrir o debate apresentando essas questões que a gente traz. Nós vamos trabalhar da seguinte maneira: eu vou apresentar os campos teóricos que estão fundamentando as minhas análises, em seguida farei a análise da reforma e farei a análise da base, mas convidando vocês a olharem o discurso oficial, né? A gente preparou um material aqui com o discurso oficial, até para que a gente possa confrontar o discurso oficial. Tá? Bom, então, a gente vai fazer uma passada rápida pelas concepções de currículo, pelas teorias curriculares, por um conceito importante para a gente entender esse processo, chamado ciclo de políticas. Vamos tentar situar o contexto e depois vamos tentar identificar alguns ataques ao currículo. Ataques esses que eu entendo que também estão sendo feitos tanto pela Base Nacional quanto pela reforma do ensino médio. Bom, então, eu aqui estou olhando para um livro que eu considero importante, que pode contribuir com a formação de todos nós, que se chama Teorias do Currículo, escrito pela professora Elizabeth Lopes, e pela Elizabeth Macedo e Alice Casimiro Lopes, né? Então, o que eu faço agora é uma interpretação do que elas escrevem lá. E elas vão nos dizer que nós vivemos agora, neste momento, né, vivemos 3 concepções de currículo, que às vezes se acumulam, às vezes se misturam, às vezes você vê isso nas escolas, nos sistemas público e privado. Uma ideia de currículo como seleção e organização de conhecimentos. Então, muita gente pensa que currículo é uma relação de conteúdos a serem transmitidos. Muita gente entende currículo como aquilo que a gente tem escrito no projeto pedagógico ou, né, rabisca no plano de ensino. Muita gente entende currículo, né, como limitado ao conhecimento que vai ser veiculado. Sim, há várias obras, ao longo, né, do século XX, várias obras foram produzidas olhando para essa visão. Só que, a partir dos anos 60, vários outros estudos aparecem, o currículo se torna um objeto de confronto e termos como currículo oculto, currículo escrito, currículo real, currículo formal, currículo em ação começam a circular, graças a um outro entendimento de currículo que vai olhar para o currículo como uma forma de controle. Ou seja, eu coloco certas coisas para constituir a experiência das crianças, dos jovens e dos adultos e, de alguma maneira, eu vou regulando como essas crianças, jovens e adultos têm que ser, têm que pensar, têm que agir. Nesse sentido, gente, aparece uma ideia interessante entre os anos 60 e os anos 80, que é a ideia de currículo oculto. Ou seja, currículo, então, não é somente aquilo que eu escrevi, ou não é somente aquele conhecimento que eu quis transmitir. Eu estou usando, por enquanto, esse verbo, porque é como se entendia na época, né? O conhecimento que eu quis transmitir na sala de aula. Mas currículo passa a ser, graças a essas análises feitas entre os anos 60 e 70, o currículo passa a ser também tudo aquilo que acontece, mas que não está escrito. Então, um termo que ganhou muita visibilidade nessa época foi a ideia do currículo oculto, né? Ou seja, esses analistas, né, vários, né, esses analistas começaram a enxergar que muita coisa que era ensinada, muita coisa que era transmitida, não estava registrada, não era avaliada, mas surtia efeitos muito importantes. Então, esse movimento, né, depois, mais tarde, vai nos ajudar a pensar em certas propostas de currículo. E, finalmente, uma ideia bem mais recente de currículo, uma concepção bem mais recente, é a ideia de que currículo é toda a experiência proposta pela escola ou a partir da escola. E ela tem um efeito muito marcante nas pessoas, porque ela acaba constituindo os sujeitos, acaba formando subjetividades. Hoje, eu posso dizer assim para você, né? Olha, me diga onde você estudou, que eu vou te dizer mais ou menos como você é.
né? Porque ao frequentar uma certa instituição, ao acessar certos discursos, ao ser posicionado por esses discursos de uma determinada maneira, você vai tomando uma posição em relação a eles e você vai se tornando uma pessoa de uma certa forma. Ou seja, mesmo que você não concorde com aquilo que você está vivendo, com aquilo que você está acessando, com os filmes que estão passando, com os exemplos que estão te apresentando, com as teorias que estão te ensinando, mesmo que você não concorde com nada disso, você está se posicionando a partir disso. Então, ninguém passa incólume por uma experiência pedagógica. Vou dar um exemplo bem simples, né? Então, esta é a segunda vez que eu venho a este prédio, né? É um prédio que, para mim, impressiona muito, né? Lembra a escola que eu estudei, né? Pela arquitetura, etc. E eu fico olhando as imagens de turmas anteriores, né? Dos formandos em turmas anteriores dessa escola. Ou seja, essa escola tem um currículo, né, gente? Ou seja, eu não preciso estar aqui, vir aqui assistir as aulas de matemática para imaginar como as coisas funcionam aqui. É claro que vindo aqui, assistindo as aulas de matemática, ou de português, ou de metodologia, ou de política educacional, seja, né, as aulas que acontecerem nesse prédio, eu vou perceber que há alguma conexão entre a arquitetura e aquilo que é ensinado, entre a forma como se avalia e aquilo que é ensinado, entre a forma como se avalia e a arquitetura. Ou seja, o currículo é algo bem mais amplo, bem mais imponente, né, do que simplesmente um conjunto de conhecimentos ou simplesmente uma forma de controle. Eu me esqueci, Felipe, eu saí falando muito rapidamente, não sei se você está me acompanhando. Está acompanhando, Felipe? Bom. E um outro passo, né? Um outro autor também, né, que eu convido vocês a retomarem, se já conhecem, ou convido vocês a pensarem, né, no que esse autor diz, ou lerem, conhecer o trabalho dele, né? O Tomás Tadeu da Silva, no seu livro Documentos de Identidade, uma introdução às teorias do currículo. O que ele vai dizer? Que nós podemos agrupar as teorias do currículo de três maneiras. Né? Podemos agrupar em três grandes categorias as teorias do currículo. Aquelas teorias tradicionais de currículo, as teorias críticas de currículo e as teorias pós-críticas de currículo. O que são as teorias tradicionais? São aquelas teorias que fundamentam os documentos curriculares e que acabam entendendo, gente, que a sociedade como ela está, a sociedade como ela funciona, o atual desenho da sociedade não precisa ser modificado. Portanto, o papel da escola será formar pessoas para, né, se darem bem nessa sociedade. O papel da escola vai ser formar pessoas para se inserirem nessa lógica, né, na lógica que a sociedade apresenta e nessa sociedade desempenharem bem. As teorias tradicionais, né, as tendências pedagógicas tradicionais, a tendência pedagógica escola novista, o tecnicismo educacional e a atenção, né, a pedagogia das competências se alinham a um conjunto de teorias tradicionais do currículo. Então, de novo, 2018, né, hoje a gente pode dizer assim, a partir do trabalho de Tomás Tadeu da Silva e vários outros. Eu estou escolhendo ele, né, porque eu acho que vocês, né, podem acessá-lo facilmente. Eu estou dizendo que entender, né, a escola a partir das tendências pedagógicas tradicional, na sua vertente leiga, ou na sua vertente laica ou religiosa, na sua vertente escola novista, na sua vertente tecnicista ou na sua vertente da pedagogia das competências, nós estamos, portanto, atuando para manter a sociedade como ela está. Bom, na esteira daquela crítica feita ao currículo, daquele entendimento de currículo como forma de controle, aparecem as teorias críticas do currículo. E aqui no Brasil, as teorias críticas do currículo têm três representantes muito importantes: Saviani, Libânio e Paulo Freire. São autores que vão defender uma escola que atue na democratização da sociedade, uma escola que atue na transformação da sociedade, uma escola que atue no empoderamento das camadas mais humildes para que, em condições, né,
equivalentes possam disputar os postos, os lugares, possam disputar a hegemonia também no desenho social. Então, eu não tenho dúvida, gente, que os documentos curriculares produzidos na década de 80, vários estudos mostram isso, né? Os documentos curriculares produzidos na década de 80 se alinham a essas ideias, né? A esse segundo bloco aqui. Ou seja, a ideia, o momento que o Brasil vai viver uma redemocratização, o momento que o Brasil vai passar por uma mudança social interessante e importante, as escolas se ampliam suas vagas, a gente vive um momento de maior acesso aos bancos escolares e muitas das propostas curriculares do nosso estado aqui de São Paulo, por exemplo, lá na década de 80, elas vão buscar inspiração nas teorias críticas, entendendo que a escola, entendendo sobretudo que a pedagogia pode se inspirar num processo de análise da cultura, a pedagogia pode se inspirar num processo mais denso e mais intenso de análise da sociedade. E, finalmente, um movimento mais recente, e aqui nessa sala todo mundo percebeu esse movimento, e todos aqueles que estão nos assistindo também perceberam esse movimento, uma preocupação com a questão de gênero, uma preocupação com a questão da etnia, uma preocupação com a questão do ambiente, uma preocupação com a questão da classe, uma preocupação com a questão da religião, ou seja, os documentos curriculares produzidos no século XXI, muitas vezes eles estão atentos a essas questões, eles começam, atenção, gente, a problematizar as maneiras como as diferenças são produzidas. Então você tem vários municípios de São Paulo, você tem alguns estados do Brasil, e certamente muitos municípios pelo Brasil afora, que produziram documentos curriculares que vão olhar para a questão indígena, que vão olhar para a questão afro-brasileira, que vão olhar para a questão do ambiente, que vão olhar para a questão da mulher, que vão olhar para todas essas questões que agora que eu estou chamando de marcadores sociais das diferenças e que precisam ser problematizadas para que a gente pense numa sociedade em que todos os grupos possam ser representados e todos os grupos possam ser vistos como equivalentes, equitativos, equidistantes, etc, etc. Então, você tem um debate no currículo e isso aparece na sala de aula. Aqueles ou aquelas que são professores e professoras estão fazendo seus estágios, certamente já viram uma professora de língua portuguesa trabalhando com literatura de cordel. Certamente já viram um professor de educação física trabalhando com capoeira. Certamente já viram um professor de história estudando a história da comunidade, junto com as crianças. Gente, essas pessoas estão inspiradas por esse movimento aqui. Por quê? As pedagogias tecnicistas não falavam isso, as pedagogias tradicionais não falavam isso, as pedagogias críticas não falavam isso, e agora essas práticas começam a acontecer na escola. Ou seja, essa preocupação que as escolas têm tido com a questão do ambiente, essa preocupação que as escolas têm tido com a resolução de conflitos, tudo isso são acenos, são influências desse movimento que ganha força no Brasil no começo do século XXI, e ele vem se estabelecendo no livro didático, vem se estabelecendo nas ações didáticas, nas formações de professores, nas produções sobre a educação. A isso nós estamos chamando de influência das teorias pós-críticas. E eu não vou aqui desenrolar todas, porque é muita coisa e não é o foco deste momento agora. Bom, tem um trabalho que é importante vocês saberem, de um sociólogo inglês, que no meu entendimento é um cara muito interessante, genial, chamado Stephen Ball. E o que ele diz nesse trabalho conhecido como ciclo de políticas, nessa teoria conhecida como ciclo de políticas? Que nós, às vezes, ficamos pensando, gente, às vezes, nós ficamos pensando, não entendemos direito como as políticas, estou falando, aquelas políticas que interferem nas nossas vidas, como é que elas surgem, como é que elas se estabelecem, como é que elas aparecem. Nesse processo, nessa análise, o que o Stephen Ball diz? E claro que ele vai olhar para as políticas educacionais, entre elas as políticas de currículo. Primeiro, há um movimento grande, que extrapola a escola, extrapola a sala de aula, extrapola a Secretaria de Educação, e ele vai chamar isso de contexto de influência. Ou seja,
os discursos que circulam na sociedade sobre certas questões, né? Ou seja, certas preocupações, certas ideias, estão nos meios de comunicação, estão nas redes sociais, estão nas conversas das famílias, estão também, claro, nas salas de aula, etc. Ou seja, certas visões de mundo, certas concepções que são colocadas em circulação. Para o bem e para o mal, depende de quem está olhando. Ou seja, essa ideia, por exemplo, vou colocar uma questão para vocês, né? Que a escola tem que ter um papel importante na formação para o mundo de trabalho, do trabalho, isso é uma coisa que gira bastante, né? Essa ideia que a escola, que pessoa bem-sucedida é só aquela que consegue ir para a universidade, é uma ideia que circula bastante. E essas questões circulam, né? E, de alguma maneira, essas questões acabam influenciando, ao contexto de influência, aquelas pessoas que vão produzir os documentos curriculares. E o Brasil tem várias experiências de produção de documentos curriculares, né, que mudam muito, né? A elaboração dos PCN foi de uma maneira, a elaboração das orientações curriculares lá do 2006 foi de outra maneira, a elaboração da base foi de outra maneira. Então, não dá para a gente padronizar. Agora, quando essas pessoas vão viver o contexto de produção, ou seja, as pessoas que vão estar lá, sentadas, escrevendo, discutindo, debatendo, seja nas secretarias estaduais ou municipais de educação, seja no Ministério da Educação, elas estão influenciadas pelo contexto de influência, pelos discursos. E na medida em que elas vão produzindo os documentos, se esses documentos são produzidos, encaminhados para a rede, se esses documentos são produzidos e são submetidos a uma consulta pública, se esses documentos são produzidos e são acessados pelos meios de comunicação que fazem seus comentários, então essas pessoas também ficam suscetíveis às críticas que recebem, né, que aquele material recebeu, e aos posicionamentos que estão sendo colocados em circulação. Então, esse contexto de produção, ele sofre o impacto, né, tanto da influência maior, quanto desses atores, desses sujeitos que às vezes se posicionam. Quero abrir um parênteses, né? Recentemente me chamaram para fazer esse debate da base na Câmara dos Vereadores de uma certa cidade aí. Eu achei muito importante. Quem estava na Câmara? Né, os representantes da cidade. Tanto professores, famílias, pais, inclusive até crianças, mas também alguns setores da sociedade que queriam fazer valer uma certa ideia de educação. Então, eu chamaria isso desse contexto de influência, né? Ou seja, como essa cidade está organizando isso, que é a implementação da base. Havia várias pessoas ali que são representantes de setores que estavam querendo impor uma certa ideia no currículo, ou seja, defender uma certa ideia no currículo, e esse debate é válido, né? Bom, e finalmente, por isso que a ideia de Stephen Ball é genial, porque ela se adianta e se alinha a muitas outras pesquisas sobre o assunto. Uma coisa é pensar o currículo, né? Uma coisa é ser influenciado por tudo isso que eu falei para elaborar os documentos curriculares. Outra coisa é como isso chega na escola e, principalmente, como isso é desenvolvido na escola, né? Então, vários estudos mostram, e o trabalho do Stephen Ball também mostra isso, vários estudos mostram que o professor, que a professora, são os principais autoras do currículo. Ou seja, é o professor, é a professora que vai fazer a tradução de todo aquele movimento em ação didática. É o professor, é a professora que vai selecionar a atividade de ensino, que vai selecionar a imagem, que vai selecionar a teoria, que vai selecionar... Ou seja, mesmo que você tenha, por incrível que pareça, gente, mesmo que você tenha um material apostilado, o professor e a professora encontram, né, maneiras lá de subverter, né, ou de consolidar, ou de até exagerar, ou até de ser mais realista que o rei, e tentar colocar algumas coisas lá que eles pensam. Então, a ação em sala de aula, ela é sempre um híbrido entre aquilo que o professor e a professora pensam, concebem, daquilo que estão ensinando, da sua visão de escola, sociedade, mundo, e aquilo que a proposta apresenta. Então, gente, por favor, né, eu não estou entendendo, não entendo que o que está na base vai ser o que está na sala de aula. Eu não estou entendendo isso, né? E, às vezes, muita gente que desconhece a escola, que desconhece como as coisas funcionam, fica pensando que é assim, né? E fica pensando que implementar a base é pegar o que está na base e usar nos planos de ensino. Não é para isso que a base foi feita, né? Bom, e aí, um outro trabalho que vai nos ajudar a pensar, né, as nossas análises daqui para frente, é um livro muito interessante, e eu convido também vocês a lerem. Certamente, todos os livros que eu citei tem na biblioteca, né, do Claretiano e de outras instituições, bibliotecas públicas também tem, né, porque são livros por editoras grandes e importantes aqui do Brasil. Um livro chamado Educando à Direita, de Michael Apple.
ele faz uma análise do debate curricular dos Estados Unidos no final da década de 90. Quando você lê esse livro, você pensa que ele está falando do Brasil no momento presente. O nome do livro é Educando a Direita, né? Acraseado, né? Ou seja, educando, não é educando o pessoal da direita, é educando influenciado pelas ideias da direita. Tudo bem? E aí, nesse livro, ele vai... Gente, o livro tem 5 capítulos, 1 de introdução e 4 de discussão. Eu vou reduzir cada capítulo a 1 minuto aqui. Então, assumo a responsabilidade pela minha leitura, mas não confiem na minha leitura, né? Vale a pena ler o livro. Há várias resenhas, boas resenhas, disponíveis na internet, se vocês não tiverem tempo de ler o livro. Qual é a ideia principal do autor? Na ideia do autor, esses 4 grupos atuam de maneira a empurrar o currículo para a direita. Atuam de maneira a veicular certas ideias que são simpáticas àqueles que têm um pensamento conservador. É isso. E ser conservador aqui não é nenhum adjetivo pejorativo. Eu estou entendendo aqui, como autor, que conservador é aquele, é o grupo, é a mulher, é o homem, são as pessoas que entendem que a sociedade como ela está, ou seja, a sociedade capitalista, o atual desenho da sociedade capitalista, ou para alguns, o atual desenho da sociedade neoliberal, como ela está bem assim. Alguns entendem que essa sociedade é muito desigual. Alguns entendem que essa sociedade é injusta. E essas pessoas defendem uma transformação dessa sociedade. Esse outro grupo a gente encontra na literatura como progressista. Tá? Ser progressista não é melhor do que ser conservador. Ser conservador não é melhor do que ser progressista. Ainda bem que tem esses 2 grupos, melhor seria se houvessem até outros para que as pessoas pudessem debater essas questões, né? E aí cada cidade, né, com seus eleitos, cada estado com seus eleitos, cada nação com seus eleitos, né, seguir os rumos, né, desse debate. Né. Quando a gente vê os países, alguns países, né, que adotaram o parlamentarismo, você vê esse debate mais explícito, né, porque ele aparece de várias maneiras, né, nos meios de comunicação. Acho que países como a Inglaterra, como a Espanha, que precisam da maioria para poder governar, vocês entendem, né, de vez em quando vocês veem que a pessoa demora um tempão até eleger, né, aquele que será o primeiro-ministro, né, porque depende da maioria da composição para seguir adiante. Bom, o que o Michael Apple vai dizer? O Michael Apple vai dizer que ele identifica 4 grupos que empurram o currículo para a direita. Um primeiro grupo que ele chama de neoliberal, né, os neoliberais. Quem são os neoliberais? São aquelas pessoas que entendem que o mercado deve regular as ações, né? Menos participação do Estado, menos protecionismo do Estado, menos regulação do Estado, mais liberdade de atuação e o mercado vai regular tudo. Claro que essa é uma visão bastante reduzida, é uma leitura reduzida minha, né, porque eu quero só inclinar para a ideia do currículo. Então você percebe um movimento grande, né, nos Estados Unidos, na Inglaterra, um movimento menor no Brasil, mas já começa a aparecer no Brasil, um movimento do homeschooling, né, do educar em casa. Um movimento de pegar as escolas públicas e passar para o setor privado, porque, afinal de contas, o setor privado, né, na fala neoliberal, é mais eficiente, etc, etc, etc. Eu vou dar o exemplo da cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo, se vocês observarem, ela tem aumentado o atendimento na creche. Né? Você fala, nossa, que bom. Só que o que não se fala é que a maioria a gente chama de instituição conveniada, não são creches diretas da rede municipal. O professor e a professora que atuam na rede municipal passam por concurso. O professor e a professora que atuam na rede municipal são pessoas engajadas, formadas. Os prédios da rede municipal, né, a arquitetura da rede municipal, uma arquitetura de escola. Quando você vê as creches conveniadas, as pessoas que lá trabalham não têm formação. São, às vezes, feitas em casas, né, sem a menor condição de receber 30, 40, 50 crianças. Mas são crianças que estão lá com recursos públicos, mas quem está se apropriando daqueles recursos públicos são, né, a iniciativa privada. Um outro exemplo, produção de apostila. Né? Ou seja, os sistemas de ensino produzem apostila, vendem para as redes públicas. Aí está lá o professor da rede pública, está falando com a apostila do setor privado. Ué,
recurso público que foi transferido para o setor privado. Então, os neoliberais eles vão cada vez mais, né, defendendo esse tipo de visão. Tudo bem, é uma visão que pode ser apresentada. Um outro setor que, na visão do Michael Apple, influencia demais o currículo são os neoconservadores. Quem são essas pessoas? São aquelas pessoas que aludem, agora são as palavras do autor, que é a frase que eu decorei do texto que eu gosto muito, que aludem a um passado idílico, como se no passado tudo funcionasse, tudo fosse lindo, tudo fosse maravilhoso, e hoje é tudo ruim. Então, antigamente, dizem os neoconservadores, os jovens respeitavam, os professores ganhavam bem, nas escolas era todo mundo disciplinado. Esse antigamente, às vezes eles estão falando de quando eu era criança. Olha, eu fui criança, estudei na rede municipal. Não era assim, tudo bem? Né? Esses, né, conservadores, neoconservadores, eles estão falando de quando eu já era professor, lá na década de 80. Eu vou dizer, não era assim. Né? Então, é um passado que alguém fica defendendo lá atrás, que ora, né? Como se lá atrás, né, nós não tivéssemos muitas mazelas que nós temos hoje. Algumas, inclusive, eram muito maiores lá atrás do que eram hoje, do que são hoje. Né? Eu não tenho dúvida nenhuma, né, que hoje a mulher é muito mais, né, respeitada, considerada, valorizada, e não é a melhor coisa do mundo, né? Nós precisamos melhorar muito, mas antes era pior. Tudo bem, gente? Muito pior. Tá? Então, caramba, então eu não quero, né, voltar como era lá atrás. Tudo bem? Mas os neoconservadores querem. Um outro grupo que exerce muita influência, e cada vez mais aqui no Brasil, são os populistas autoritários. É essa turma, né, que está às 6 horas da tarde na sua televisão, né, canal aberto, quase dizendo para você não colocar o nariz para fora. Porque se você colocar o nariz para fora, você vai ser assassinado. Se você colocar o nariz para fora, né, seu filho vai ser alvo de, né, pedofilia. E aí por aí vai, por aí vai. Aquele discurso, né, que vocês todos conhecem, aquele discurso com aquelas pessoas que ficam gritando, né, alarmando, né, um monte de gente, etc, etc, etc. Mas aí essas pessoas, ao mesmo tempo que fazem esse discurso, apresentam o caminho da salvação, o caminho da liberdade, o caminho da vida, o caminho da felicidade. Né? Ora pelo dinheiro, ora pela religião, ora pela prosperidade. O autor chama isso de populistas autoritários. Eles só têm uma visão. Eles recorrem ao fundamentalismo. E é só a visão deles que é boa. E é só o Deus deles que é bom. E é só a forma deles de pensar a vida que é boa. Né? E, finalmente, por isso que eu deixei por último, porque é mais complicado para explicar, ele também vai dizer que o movimento conservador tem uma forte influência da chamada nova classe média. Tá? E ele chama de nova classe média aquele setor da sociedade que conseguiu ir para a escola, né, que vinha de uma família mais humilde, conseguiu ir para a escola, conseguiu um diplominha, né, e agora se apropria de um discurso conservador que não quer que mais ninguém suba. Essa é a nova classe média. Né? Então, é aquela pessoa que consegue comprar um carro e depois fica reclamando, claro que esse exemplo não serve para batatais, né? Mas consegue comprar um carro e aí fica reclamando que tem muito trânsito. Né? Tá vendo? Agora os carros, que agora tem um monte de financiamento, por isso que agora todo mundo pode ter carro, mas ela tem o carro dela. É aquela pessoa que agora consegue andar de avião e aí fica reclamando que o voo está lotado. Né? Porque agora tem todo mundo, o cara está de bermuda lá no avião. Né? Tudo isso que eu estou falando, gente, são casos que vocês acompanharam aí na mídia. Né? É aquela pessoa que o metrô está crescendo na cidade, mas ela não quer que o metrô passe ali no bairro dela. Né? Porque imagina, vai trazer essas pessoas aqui perto da gente. Né? Entenderam, gente? A nova classe média somos nós. Tá certo? Eu sou nova classe média. Por quê? Meus pais não conseguiram ir para a escola, aí eu vou para a escola. Aí eu termino a escola, né? Aí eu consigo um emprego melhor, aí eu ganho mais que meu pai. Né? Aí eu ganho mais que minha mãe. Aí eu começo a olhar para eles e achar que os dramas deles, as lutas deles, os valores deles não são legais. Né? Valores bons, dramas bons, lutas boas são as minhas. Essa é a nova classe média, gente. Observa como a nova classe média vai emperrando a subida dos outros, né? Vai bloqueando. Então, a nova classe média é contra as cotas. A nova classe média vota no Bolsonaro. A nova classe média pensa assim. Entendemos isso, gente? Né? Entendemos? Por isso que é perigoso o discurso da nova classe média. Agora que a pessoa está numa situação mais confortável, ela esquece de onde vem. Né? De vez em quando, lá nas brigas em família, lá eu lembro para os meus irmãos. Né?
no que a minha mãe trabalhava quando a gente era criança. Né? Porque daqui a pouco ele está falando mal da empregada dele. Né? Ou seja, aí a empregada dele não sabe educar o filho, a empregada dele não sei o quê, a empregada... Olha, e a mamãe trabalhava do quê quando já era criança? Estamos entendendo, gente? Então, nova classe média, somos nós. Né? Então, o autor vai falar assim, nossa, né? Nossa, tá? Bom, ataques conservadores ao currículo. E todo esse movimento aqui de conservação, né, todo esse movimento conservador, gente, está no jornal. Né? Bate no Google que você vai ver. Ou seja, o discurso, a preocupação, né, a ação de proteção da mulher, a ação de proteção de todas aquelas pessoas que não querem ser heterossexuais, né, foi banido, né, dos planos municipais de educação, dos planos estaduais de educação e do Plano Nacional de Educação. Ou seja, havia todo... Bom, o Brasil estava caminhando, né, para a gente entender que todas as pessoas podem ir para todos os lugares, e aí a gente volta para trás. O ensino religioso. Ou seja, amigo e amiga, vai lá na escola ver o que está acontecendo. Né? Muitas vezes você vê gente catequizando na escola pública. E você vê câmaras dos vereadores, gente, aprovando leis que só deixam começar as aulas se rezar o Pai Nosso antes de ir para a sala de aula. E as famílias que não querem? E as famílias que professam outras religiões? E as famílias que pensam diferente? Né? Ou seja, gente, você entra em muitas escolas públicas e você vê a Bíblia, né, vê o crucifixo, ora, mas que ação é essa? Né? Se o nosso Estado é laico, essas coisas não poderiam estar. Ou que estejam lá todas as religiões representadas. Vocês devem se lembrar que na última eleição para presidente da República, né, às vésperas da eleição, havia um material muito importante, né, um material contra a homofobia, que quem aqui está no ensino médio, né, que trabalha no ensino médio ou conhece bem o ensino médio, sabe que é importante esse debate no ensino médio, principalmente. Né, para mim, deveria estar desde a educação infantil, mas era um material voltado para o ensino médio e que foi vetado. Né? E que quem assistiu o debate, né, da Band essa semana aí, na quinta-feira, percebeu que voltou esse discurso lá, né, do kit gay, papapá, papapá. Ou seja, gente, nós precisamos, como os nossos cursos de formação superior da minha geração, né, os cursos de licenciatura da minha geração, não me prepararam para abordar essas questões, nós precisamos formar os professores para trabalharem com essas questões. E aí, né, esse projeto de lei que vocês estão acompanhando, que vem sendo, né, defendido pelo MBL e que vem sendo aprovado em alguns municípios, que é a escola sem partido. Ou seja, se a escola sem partido estivesse valendo aqui, hoje, agora, eu não poderia estar dizendo essas coisas que eu estou dizendo para vocês. Ou seja, eu seria coibido de apresentar para vocês uma visão, uma leitura, né, do currículo, da sociedade, blá, 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 blá. No projeto de lei Escola Sem Partido, o professor, a professora são vistos como seres neutros, né, que não têm posicionamento, e como se o único posicionamento é aquele que a família apresenta. Eu vou contar para vocês verem quando a gente pensa assim como é perigoso. Vocês viram na minha apresentação que eu sou professor de educação física. Eu trabalho com investigação da prática pedagógica da educação física. E vou à escola. Né? E dia desses, o time que eu torço ganhou na quarta-feira à noite, eu estava na escola na quinta de manhã, eu estava dando uma provocada nos meninos lá. Veio um garoto para mim e falou assim, Pro, mas você gosta de futebol? Aí eu falei assim, gosto. E ele disse, mas futebol não é coisa de Deus. Aí eu falei assim, meu, ainda bem que esse menino está na escola. Porque se ele está na escola, ele vê outras pessoas que pensam de outra maneira. Ainda bem que ele está na escola, porque tem aqueles meninos que só pensam em futebol e conhecem alguém que pensa diferente dele. Gente, essas pessoas têm que estar na escola, e a escola precisa ser o lugar da cultura pública. A escola não tem que ser o lugar de imposição de nada. Né? A escola tem que ser o lugar de defender o direito das pessoas, de defender várias visões. Já houve um momento, gente, na história da educação, em que autores que assumiram a sua condição homoafetiva foram banidos. Muita gente aqui dessa sala, talvez até hoje não saiba, que Machado de Assis era negro. Ou seja, quando a gente, né, esquece essas coisas, ou melhor dizendo, quando essas coisas são esquecidas de propósito, né, ou certas visões são apagadas de propósito, etc., etc., a gente está constituindo
A escola está constituindo as pessoas, entendendo o currículo como constituinte de identidades, né, está constituindo as pessoas de uma certa maneira. Por isso, depois de toda essa conversa, gente, a minha posição é a seguinte, né, para mim, né, a reforma do ensino médio e a Base Nacional Comum Curricular, que vocês têm hoje aí, né, para mim, eles se alinham, essas duas políticas se alinham aos ataques conservadores do currículo. Tudo bem? E agora eu vou explicar, né? Vou justificar. Ou seja, nós discutimos lá um pouquinho, né, as concepções de currículo, discutimos um pouquinho as teorias curriculares, o ciclo de políticas, valorizando o professor e a professora, mas lembrando que ele também está influenciado, e estudamos o movimento conservador. Então, a base e a reforma, na minha visão, fazem parte desse movimento conservador, que é o que a gente está vivendo hoje no Brasil, né? Nós temos, sim, movimentos por lutas variadas, mas temos uma força, né, muito grande do movimento conservador. Bom, vamos conhecer, então, o discurso oficial sobre a reforma. E isto, né, está no YouTube, está no site do... Muito bem, é o discurso oficial, é a propaganda do governo, e não só essa, né, mas nesse momento da reforma do ensino médio, né, da aprovação da lei da reforma do ensino médio, havia uma outra propaganda também, que era um anfiteatro, né, e jovens levantavam e diziam o que queriam ser, o que queriam fazer. Havia uma outra propaganda que foi gravada na Praça da República, na cidade de São Paulo, em que uma pessoa, né, um cara com perfil de professor, ele ia explicando, né, num flip chart para as pessoas o que era a reforma do ensino médio. Tudo bem? Eu quero lembrar, antes de mais nada, né, que a reforma do ensino médio, ela nos é imposta primeiro como decreto no dia 22 de setembro de 2016. Naquela noite eu não dormi, né, porque eu não acreditei, né, que a LDB estava sendo alterada por decreto, certo? Nem na ditadura isso aconteceu. Mudar currículo de cima para baixo sem consultar ninguém pela vontade de alguém, né? Nem na ditadura isso aconteceu. Ora, e os caras mudam o ensino médio, detonam a vida de um monte de gente dessa sala aqui, sem consultar ninguém, sem debater, sem fazer uma análise, né? E aí, né, quando você põe uma coisa dessas em setembro, e como o decreto-lei tem um período de validade, depois precisa ser aprovado, né, pelo Congresso, aí você tem pouco tempo para debate. E o que aconteceu, gente, foi aprovado quase da maneira como saiu naquele famoso dia 22 de setembro de 2016, que é a medida provisória, não foi decreto, desculpa, medida provisória 746. Bom, e aí, o que diz lá? Primeiro, né, que o ensino médio será tempo integral. Ora, alguém aqui é contra isso? Não. Tudo aquilo que aquela professora lá falou, aquela atriz falou, é verdade. Ninguém é contra. Né? Ninguém acha que o ensino médio está às mil maravilhas. Né? Eu também acho que o ensino médio é propedêutico, que o ensino médio é longo, que é desinteressante, que não sabe, o Brasil não sabe muito bem o que faz com o ensino médio. Né? Também acho tudo isso. Só que dizer para a gente, né? Lembrando, né? Dizer para a gente que os jovens do ensino médio vão passar a ter, ao invés de 4 horas por dia, vão passar a ter 7 horas por dia, dizer isso para a gente, quando a gente sabe que há milhões de jovens de ensino médio que fazem ensino médio noturno, para quem é essa reforma? Ora, gente, né? Eu estudei no ensino médio noturno. E sabe por que eu fui estudar no ensino médio noturno? Porque eu tinha que trabalhar. E sabe por que as pessoas vão para o ensino médio noturno? Porque tem que trabalhar, ou porque tem que cuidar dos filhos, ou porque sei lá por quê. Todas as razões são justificadas. Então, gente, dizer que todo mundo vai estudar 7 horas por dia na escola, se vocês aqui conhecem, e aqui, claro, me perdoem quem está ouvindo de outros lugares, eu conheço bem a rede de São Paulo, né? Então, se vocês aqui conhecem as escolas técnicas ou aquelas escolas que estão no PEI com muito esforço para tentar ser escolas de tempo integral, você sabe que falta tudo. Falta professor, né? Falta equipamento, falta laboratório. Ora, amigo, né? E aí você aprova uma lei desse jeito? Você sabia que em 50% dos municípios do Brasil só tem uma escola de ensino médio? Né? E às vezes todo mundo está pensando na sua realidade, naquelas escolas privadas que conhece. Né? Calma, né, gente? Essa questão dos itinerários formativos. Então, 1.800 horas do ensino médio será, né, base nacional, depois a gente emenda com a discussão da base, e o restante,
né? Ou seja, se a gente colocar 7 horas por dia, isso dá 1.400 horas por ano, né? E nós teremos 4.200 horas, dessas 1.800 são da base. O restante vai ficar, né, para os itinerários. Os itinerários: ciências da natureza, ciências humanas, matemática, linguagens ou formação técnico-profissional. Gente, com quais condições? Né? A gente já teve a Lei 5692 de 71, que tentou colocar ensino profissionalizante em toda a rede. Né? Olha o que aconteceu. Então, pensar, primeiro, o que está na lei? Na lei está que nós teremos autonomia, né, que os sistemas têm autonomia para escolher os itinerários. O sistema. Na propaganda parece que cada um vai escolher, né? Quando a professora fala que agora você vai poder escolher, os meninos lá todos dão um sorriso, né? Ah, que bom, eu vou poder escolher. Gente, vai poder escolher dentro das opções que forem apresentadas. Essa história que você, gente, numa sociedade globalizada, numa sociedade com alta tecnologia, que você vai fazer meio ensino médio, a outra metade será formação técnico-profissionalizante, e que você vai trabalhar logo depois que você se formar no ensino médio, para fazer que tipo de coisa, ganhar que tipo de salário, trabalhar em que tipo de lugar. Não esqueçam da reforma trabalhista. Né? Ou seja, ora, né? Notório saber, nessa lei 13.415, né, que acabou virando depois em fevereiro de 2017, aparece que professores que não passaram pelos cursos de licenciatura, desde que, né, sejam reconhecidos como notório saber, eles podem dar aula. Nessa lei apareceu uma coisa bem interessante, ou seja, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo tentou aprovar o notório saber para todas as disciplinas. Enquanto que na reforma do ensino médio, ela aparece só para a formação técnico-profissionalizante. Já no Estado de São Paulo já estão querendo que uma comissão feita pelo diretor da escola, por um professor e alguém da comunidade, diga que fulano tem notório saber para assumir aula. Gente, quem está pagando mal os professores, quem está dificultando as condições de trabalho, quem obriga o professor a se exonerar para fazer outra coisa e aí falta professor? Se o professor fosse bem pago, se as escolas tivessem boas condições de trabalho, não ia faltar gente para trabalhar. Licenciados nós temos. Né? Em algumas áreas, os licenciados começam a se tornar cada vez mais raros. Né? Na área de física, de química, de história, você já começa a, né, ter falta de professores. E aí, claro, criamos notório saber, qualquer um pode dar aula. Luciano Huck protagonizou uma propaganda, né, vendendo a formação de professores como bico. Está na internet, vai lá e olhe. Para complementar a sua renda, Luciano Huck, esse cara que era para ser candidato a presidente. Né? Luciano Huck está lá, para complementar a sua renda, vem fazer aqui complementação pedagógica e vire professor. Para complementar a renda, vira professor. Né? E aí, né, gente, o ponto mais problemático, né, olha o movimento conservador aí. Uma parte do currículo médio poderá ser realizada em outras instituições e poderá ser reconhecida. Ou seja, cursos, né, privados oferecidos por outras entidades podem ser reconhecidos como uma parte do currículo do ensino médio. Então, olha como você vai, né, desonerando o Estado, né, e deixando, né, ao Deus dará, deixando na mão de cada pessoa, de cada indivíduo, correr atrás da sua própria formação. Bom, vamos ver aqui, né, a base. E aí eu também trago para a gente pensar, né, Muito bem, esse vídeo ele substituiu o anterior, ele foi feito, né, pelo novo grupo que assumiu o Ministério da Educação, tão logo houve a mudança de governo, né, tão logo o presidente Temer assumiu a presidência. Então, se por um lado, né, muito do que está aí equivale, né, ao que realmente aconteceu, por outro lado, mais ou menos, né, ou seja, sim, é verdade que a Constituição, que a LDB e que o Plano Nacional de Educação mencionam claramente a importância de uma base. Também é verdade que as menções se dão. É um documento que oriente a elaboração de propostas curriculares nos estados, nos municípios e nas escolas. Repito, um documento que oriente a proposição de propostas. Então, ótimo. Por que é importante ter uma base nacional? Porque é um posicionamento do Estado. Né? Olha, a educação no Brasil não pode ficar, né, o Deus dará, não pode ficar, né, à mercê do que cada unidade quiser, à mercê do que
setores específicos quiserem. Até aí tudo bem. Ter uma base que, de alguma maneira, orienta a elaboração de propostas é ótimo. Então, tudo bem. Eu me posiciono favorável a isso. Ok? Se vocês olharem o documento que ficou conhecido como primeira versão, esse que depois foi submetido à consulta pública, se vocês olharem o documento como segunda versão, né, conhecido como segunda versão, tá ótimo, gente. Se vocês olharem o documento, né, que foi aprovado, homologado pelo ministro da Educação em dezembro do ano passado, e essa versão preliminar do ensino médio, ora, muitas ressalvas. Então, uma parte do vídeo já está acenando, né, para aquilo que acabou acontecendo. E é essa versão aprovada, né, ou seja, homologada, que nós vamos colocar agora aqui em discussão. Tá ok? Então, pontos críticos da Base Nacional. O processo de construção, no meu entendimento, é um ponto crítico, que a gente precisa tensionar um pouquinho. Assumir o ensino por competências é um ponto crítico. O que aconteceu com esse documento que foi aprovado? Simplesmente, né, retiraram a ideia dos direitos de desenvolvimento e aprendizagem e impuseram, ou melhor, reapresentaram, né, porque isso estava lá nos parâmetros curriculares, reapresentaram a ideia do ensino por competências e habilidades. E aí a gente tem que começar a questionar. Ora, que mudança é essa? Essa mudança não é só semântica, pessoal. Essa é uma mudança pedagógica. Tá? Essa ideia de trabalhar com aprendizagens essenciais, ou como aparece no texto também como habilidades essenciais, é problemática. Vocês verão? A base é muito desequilibrada. Né? Tem coisa demais em certos componentes e coisa de menos em outros componentes. No ensino médio, então, surpresa, né? Desaparecem alguns componentes. Né? Há um excesso de conteúdos no ensino fundamental e ausência de conteúdos no ensino médio. Gente, se a base tivesse sido apresentada para a população brasileira, né, se a base tivesse sido apresentada com aquelas competências gerais, eu seria o primeiro a aplaudir. Deixa a escola, deixa a cidade, deixa o Estado debater as suas propostas. Só que a base chega numa minúcia, num detalhamento tão grande, que ela quase está dizendo qual é a aula que o professor tem que desenvolver, no Brasil inteiro. E a coisa mais problemática, né, hoje, pensando a partir das teorias curriculares mais recentes, é a supressão dos antigos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que problematizavam as diferenças. Então vamos devagar. Né? Vocês viram o vídeo aí, aqui é só repetição até um certo momento. Sim, é verdade que teve uma primeira versão. Hoje já se questiona essas 12 milhões de contribuições. Não vem ao caso aqui detalhar, mas há um trabalho importante escrito, né, por um professor da Federal de Minas Gerais, que ele vai dizer que não são 12 milhões de pessoas. Né? Cada um de nós que entrou lá e fez 3 ou 4, né, pontuações de objetivos, contou três contribuições. Né? Não são 12 milhões de pessoas. Essa segunda versão, depois, e aí muda o governo, ela teve uma consulta viciada. Né? O que é uma consulta viciada? O que eles disseram, 9 mil pessoas que aí contribuíram, no estado de São Paulo, né, que eu acompanhei bem de perto, né, porque esse é o meu objeto de estudo, porque essa é a minha preocupação, né, que eu estou muito envolvido com esse documento, no estado de São Paulo, eles convidaram pessoas da rede estadual paulista para irem num dia lá na Secretaria de Educação, lá na Praça da República, ficaram lá com uma diária paga pelo Estado, responderam um questionário, né, e voltaram para casa. Ou seja, não me parece que isso seja uma consulta, né, aberta. Não me parece muito mais uma consulta bem viciada, porque o grupo é o mesmo. Não estou falando que é um grupo ruim ou bom, mas é um grupo muito parecido. Né? Então, se você pega só dirigentes das escolas, que é um grupo muito parecido, né, e com o predomínio do pessoal do interior, ora, gente, a rede tem quase o mesmo número de escolas na Grande São Paulo e fora da Grande São Paulo. Então, deveria ser, né, um grupo, né, meio a meio. E não foi assim. Né? Foi um grupo viciado, né? De um setor da sociedade que vai lá e contamina a discussão. Aí teve essa produção de um texto lá em abril de 2017 e aconteceram 5 audiências regionais do Conselho Nacional de Educação. Teve uma em São Paulo,
À meia-noite eu estava lá a postos, no dia que abria para você se inscrever pela internet, à 00:04 já veio o aviso que estava lotada a sala. Nossa, né? Que interesse todo era esse para a pessoa se inscrever lá no negócio? Aí a gente fica sabendo que estava vazio e fica sabendo que lá a sala da audiência com o Conselho Nacional da Educação estava ocupada por pessoas de editoras, pessoas, né, de determinados grupos educacionais. Então, eles privilegiaram, né, certos grupos e não abriram para a população. Esse estar nas mãos do CNE teve um capítulo último agora aqui bem engraçado, né? Que o cara que estava com ela, né? O César Calegari, né? Que estava com a base, aí ele estava chefiando o trabalho, estava coordenando os trabalhos, ele acabou de pedir demissão, né? E então estava nas mãos do conselho, mas quase não teve mudança da segunda versão, né? Quase não teve mudança desse texto de abril de 2017 para a versão que foi publicada, né? Aí, em dezembro do ano passado, foi homologado a educação infantil, o ensino fundamental, e, surpreendentemente, não tem nada do ensino médio. Não, mas por que não fala nada do ensino médio? Sendo que na segunda versão tinha o ensino médio. E aí agora saiu, vocês viram, né, em abril, recentemente, saiu esse documento chamado versão preliminar. Tentaram fazer uma audiência em São Paulo, mas o pessoal foi lá, né, e boicotou, brecou, não deixou que acontecesse. Então, esse documento no ensino médio é um documento bastante complicado, né, para dizer o mínimo. Vamos lá agora com muita calma, e aí eu peço desculpas por trazer o texto, né, para que ninguém fique tendo que acreditar em mim. Está lá no texto. Um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo das aprendizagens essenciais, que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica. Complicado, gente. Complicado um pequeno grupo de pessoas dizer o que todos os alunos precisam aprender. É um caráter normativo. Isso é lei. Se vocês prestarem atenção lá no videozinho, isso vai determinar a formação de professores, material didático, políticas públicas na área da educação. É muito sério isso aqui, gente. Base nacional não é uma coisa para você não pensar, né? Você que é professor, você que é professora, ou você que está estudando para se tornar professor, você tem que se preocupar com isso. Porque todos nós aqui seremos avaliados a partir dos conhecimentos que nós dominamos, né, da base. A ideia, né, há um projeto, né, de fazer uma base nacional também para a formação de professores. A ideia é padronizar a formação de professores e padronizar o modo como a gente trabalha na escola. O Brasil, né, tem tantas realidades, fica difícil pensar que existam aprendizagens essenciais. Se você disser assim, mas Marcos, você não acha que todo mundo tem que aprender a ler e escrever? Eu vou dizer, claro. Você não acha que todo mundo tem que dominar bem os conhecimentos da matemática, física, química e biologia? Claro, gente. Mas quando vocês olham, a base tem mais de 1.300 objetivos. Opa! Quer dizer que são 1.300 aprendizagens essenciais que todas as pessoas vão ter que fazer, e base é 60% do currículo, não é o currículo inteiro. Gente, do que a gente está falando, né? Um outro aspecto problemático da base, né, que é, no âmbito da base, a noção de competência é utilizada no sentido de mobilização e aplicação de conhecimentos escolares entendidos de forma ampla, conceitos, atitudes e procedimentos. Assim, ser competente significa ser capaz de, ao se defrontar com um problema, ativar e utilizar o conhecimento construído. A noção de competência aparece em documentos curriculares pela primeira vez nos parâmetros curriculares nacionais de ensino médio. Não é por acaso que ela volta para a base. Ela volta para a base porque o grupo que coordenou os PCN do ensino médio é o mesmo grupo que coordenou a base. É o mesmo grupo que saiu daqui de São Paulo, que é a ex-secretária, né, de Educação aqui do Estado de São Paulo, e o seu staff. Foram para lá, tudo bem, é uma ideia, né, de educação, um projeto de educação, mas é um projeto que se alinha a formar para inserção no mercado de trabalho. Esqueçam outras ideias de educação que também circulam. E aí, né, para garantir o desenvolvimento das competências específicas, cada componente curricular apresenta um conjunto de habilidades. Olha lá, gente. Estas habilidades estão relacionadas a diferentes objetos de conhecimento aqui entendidos como conteúdos, conceitos e processos, que, por sua vez, são organizados em unidades temáticas. Então, a base ela tem uma organização, né, diferente lá dos parâmetros, né? A base organiza de forma diferente a nossa experiência e a base define os objetos de conhecimento e as habilidades. É uma novidade também.
Na nossa análise, por isso que eu trabalhei com vocês primeiro lá as teorias curriculares, né? Na nossa análise há um hibridismo intencional da tipologia proposta por César Coll. César Coll foi o professor espanhol que assessorou a elaboração dos parâmetros curriculares no Brasil. Em espanhol, ele publica um livro que em português recebeu o nome de Psicologia e Currículo. Na visão desse professor espanhol, que todo mundo tem o direito a ter a visão que quiser e divulgar a visão que quiser, a escola tem por objetivo, né, fazer chegar até as crianças conhecimentos conceituais, atitudinais e procedimentais. Esse livro, em espanhol, foi publicado em 1987. A sua versão em língua portuguesa é de 97. Então, nós estamos falando de uma outra ideia de educação. De uma educação, gente, que tinha como base, né, teórico, a psicologia do desenvolvimento. Hoje, desculpem, né, já existem outras visões de educação. Nós estamos pensando de outra maneira. E fez muito sucesso lá nos anos 90 uma obra do Philippe Perrenot chamada Construindo Competências desde a Escola. Não à toa, né, gente, que uma editora lá do Rio Grande do Sul saiu publicando essas obras à torta e direito. Né? Não à toa que a revista Nova Escola, né, é grande defensora dessa visão de educação. Tá lá, tudo é público, tudo é conhecido, várias pesquisas dizem isso. Só que é um problema, gente. A noção de competência significa o esvaziamento dos conhecimentos. A noção de competência significa que a pessoa tem que ter conhecimentos superficiais, rápidos, ágeis e adaptáveis. O que é um sujeito competente? Alguém que resolve problemas. Não é alguém que tem uma leitura mais elaborada daquilo que está acontecendo, que por isso que o problema existe. Não, é alguém que vai lá e soluciona. Né? E aí você vai trabalhar principalmente a partir de situações problema, para que essa pessoa desenvolva as competências necessárias. Então, uma base organizada por competências, por habilidades, significa aulas de uma determinada maneira. Gente, não é que eu continuo dando a minha aula do meu jeito, né? Não. Ou seja, ao implementar a base, se as escolas seguirem a base, se os estados seguirem a base, os municípios, os sistemas privados seguirem a base, isso significa mudar a pedagogia, né? Avaliar de uma determinada maneira, né? Ensinar de uma determinada maneira. Bom, está aqui um exemplo. Escolhi língua portuguesa porque, de alguma maneira, a gente, né, se vê contemplado. Vocês são muitas licenciaturas, não daria para pensar um exemplo de cada. Aparece lá, processos de formação e significados das palavras comunidade temática. Depois aparece como objeto de conhecimento, derivação prefixal. E para cada objeto de conhecimento aparecem várias habilidades. Para cada unidade temática, aparecem vários objetos de conhecimento. Então, a base vai abrindo assim. Não à toa, a base tem 500 páginas. Tudo bem, gente? 500 páginas. Né? Então, olha lá. Olha qual é a habilidade. Gente, acompanhem comigo. Ensino Fundamental, EF03LP. Né? Ensino Fundamental, terceiro ano, Língua Portuguesa, habilidade número 33. Né? Reconhecer prefixos e sufixos produtivos na formação de palavras derivadas de substantivos, de adjetivos e de verbos, utilizando-os para compreender palavras e para formar novas palavras. E esta é uma habilidade que os alunos do terceiro ano, então eu estou dizendo, alunos de 8 anos têm que fazer, têm que se apropriar, né? Têm que desenvolver essa habilidade aqui, tá? Se vocês baterem na educação infantil, passa lá na educação infantil e fala assim, nossa, o que é isso? Né? Quando vocês olham... Vamos ver os desequilíbrios dos objetos. Né? Então, para a língua portuguesa, no primeiro ano do ensino fundamental, 32 objetos e um monte de habilidades. Né? Para artes, do primeiro ao quinto ano, só 12 objetos. Para educação física, no primeiro e segundo ano, 5 objetos. Para matemática, só no primeiro, 13 objetos. Para ciências, no primeiro, 4 objetos. Ora, aqui já está mostrando o que pesa mais, o que pesa menos, o que é mais importante, o que é menos importante. Só que o discurso da base é da educação integral. Se você ler o documento introdutório da educação integral. O que é a habilidade aqui? Né, gente? Desconfigurou um pouquinho quando abriu aqui nesse computador. O que é a habilidade? Está lá na página 29. Habilidade nada mais é do que verbo, mais objeto de conhecimento, mais contexto. As habilidades expressam as aprendizagens essenciais, está lá na página 29, que devem ser asseguradas aos alunos nos diferentes contextos escolares. Só tem um problema. Né? De onde será que vem essa fórmula? Quem elaborou essa fórmula?
Olha para as habilidades, né? Antes eram objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, tinham outras redações, na maioria dos casos, e aí agora passaram para habilidades. Então, gente, nós temos um total, na versão final da base, de 1.340 habilidades. Gente, na boa, pessoal, é muita coisa. É muita coisa. Então, você tem, lá, de língua portuguesa, você tem 416 habilidades. De arte, você tem 61, educação física, 69, língua estrangeira, 88, matemática, 234, ciência, 110. Então, você percebe um desequilíbrio, né? Habilidade, vamos ver, gente? Olha lá, habilidade são aprendizagens essenciais. O que você está lendo aqui? Nossa, então, língua portuguesa tem mais aprendizagens essenciais do que as outras disciplinas. Nossa, né? Não é à toa que eles querem, né, que o tempo de alfabetização seja reduzido. As pesquisas feitas sobre a alfabetização no Brasil e em muitos outros lugares do mundo, gente, mostram que quase não existem salas de aula no terceiro ano que todas as crianças estão alfabetizadas conforme essas exigências que aqui aparecem. E eles quiseram antecipar para o segundo ano. Bom, como que as habilidades se organizam? O que é uma habilidade? Habilidade nada mais é do que um comportamento cognitivo a ser modificado. O documento também apresenta a ideia de progressão das aprendizagens e da diversificação dos objetos. Vamos ver o que eles estão entendendo por progressão das aprendizagens. Se explicita na comparação entre os quadros relativos a cada ano ou bloco de anos. Pode tanto estar relacionada aos processos cognitivos em jogo, sendo expressa por verbos que indicam processos cada vez mais ativos ou exigentes, quanto aos objetos de conhecimento, que podem apresentar crescente sofisticação ou complexidade, ou ainda aos modificadores, que, por exemplo, podem fazer referência a contextos mais familiares aos alunos e, aos poucos, expandir-se para contextos mais amplos. Então, se você pegar esse exemplo de habilidade, você pode colocar verbos mais elaborados. Então, ao invés de reconhecer prefixos, empregar prefixos, utilizar prefixos, tudo bem? Você pode não trabalhar simplesmente com prefixos e sufixos, mas também com outros elementos. Ou no final, lá do fraseamento, ao invés de compreender as palavras, você também pode compreender e empregar as palavras, compreender e utilizar as palavras. Ou seja, a progressão da aprendizagem, do primeiro para o segundo, segundo para o terceiro, terceiro para o quarto, se dá modificando a escrita da habilidade. Bom, então, vistas como habilidades essenciais, né, vistas como aprendizagens essenciais, eu deveria ter escrito, o que nós temos é um excesso e uma fragmentação de conhecimentos, né, de conteúdos. Mas espera aí, você não tinha dito lá atrás que quando nós adotamos o ensino por competências, nós esvaziamos, né, do conhecimento? Exatamente, gente. Então, o documento ele tem uma contradição conceitual violenta. Ele anuncia ensino por competências e habilidades e depois ele enche, né, de conhecimento a ser mobilizado, né? Não a ser entendido, a ser mobilizado. Bom, para nós, lembram que eu provoquei vocês antes, né? Falei, de onde vem essa ideia de redigir habilidade, né? Verbo mais objeto de conhecimento mais contexto. Essa redação ela foi elaborada por um psicólogo americano chamado Robert Major, lá na década de 50. Essa organização que vai aumentando a progressão das aprendizagens foi concebida por um psicólogo americano chamado Benjamin Bloom. E essa ideia de que você vai determinar a aprendizagem por ano, que as crianças vão melhorando, né, a cada ano, os jovens, os adultos vão melhorando a cada ano, e que elas têm que ter uma correspondência direta e uma utilidade direta na sociedade, é uma ideia que está num livro que eu tenho certeza que tem na biblioteca aqui, né, porque é um livro muito conhecido na área da educação, chamado Princípios Básicos do Currículo do Ensino, e que foi escrito em 1949 por Ralph Tyler. Esse movimento, gente, Robert Major, Ralph Tyler, taxonomia de objetivo, formulação e redação de objetivo, objetivos, conhecimentos trabalhados na escola que possam ser utilizados na sociedade, no mundo do trabalho, etc. A tudo isso aí nós chamamos tecnicismo educacional.
Então, chega a ser surpreendente, gente, surpreendente, que em 2018 nós estejamos buscando ideias pedagógicas, né, lá, né, da metade do século XX, para a gente pensar na nossa escola aqui agora. Quando você tem esses meninos na internet, quando você tem essas meninas que, né, fazem não sei o quê, quando você tem esses jovens que fazem não sei o que lá, e aí nós estamos, né, voltando para trás. E aí, a questão, no meu entender, mais perniciosa da base é que todos aqueles objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que estavam na segunda versão e que problematizavam a produção das diferenças foram retirados, simplesmente retirados. Ou seja, todo o debate que problematizava as questões de classe, gênero, etnia, local de moradia, sustentabilidade, etc., desapareceu na versão aprovada, na versão homologada. Entre eles, né, a questão de gênero. E também nós tínhamos, gente, alguns componentes curriculares, uns mais, outros menos, né, mas nós tínhamos alguns componentes curriculares com uma visão bem interessante, uma visão que problematizava o modo como a gente entendia a escola. Eu quero lembrar vocês, gente, de novo, pessoal, tudo que eu falei está escrito, está publicado, né? Então não é eu estou falando aqui me escondendo, não, tá certo? Mas vocês podem acessar isso que eu estou acabando de falar. Quem está com dúvida, vai lá no site da Veja, revista Veja, vai no site da Folha de São Paulo, né? E procura lá, porque está tudo lá, né? A revista Veja fez editoriais, fez lá suas páginas amarelas criticando a primeira versão da base. A Folha de São Paulo fez editoriais e matérias sucessivas criticando a base. Existe um grupo chamado Movimento Todos pela Base. Quem está nesse grupo? Itaú Cultural, Instituto Ayrton Senna, Fundação Lehman, né? Ou seja, um grupo bem específico, né? Um setor bem específico da nossa sociedade, que a mudança do governo, eles vão conduzir as coisas na base, vão, né, influenciar muito a base. E esses grupos, essas pessoas, essas publicações, fizeram uma crítica ferrenha à concepção de língua portuguesa que estava na primeira versão e à concepção de ensino de história que estava na primeira versão. Então, se vocês procurarem na internet a primeira versão, vocês verão que história era proposta de uma outra maneira e língua portuguesa de uma outra maneira. E aí, gente, aquilo é varrido, né? E agora o que tem lá é outra coisa. É uma visão muito mais convencional, né? Muito mais submissa aos movimentos de produção de conhecimento de ensino de história e de produção de conhecimento de alfabetização, língua portuguesa, né? Mais conservadores. Bom, impactos disso tudo. Tá? E aí eu estou terminando. Impactos tanto da reforma do ensino médio, no meu entender, quanto da base nacional. Primeiro, o fim do caráter universal do ensino médio, né? Ou seja, o ensino médio havia sido concebido ao longo da história como um lugar onde os meninos, as meninas poderiam acessar com mais profundidade aquilo que a humanidade havia produzido ao longo, né, da sua trajetória. E agora você tem menos oportunidade para isso, né? Então, quando você coloca o ensino médio, que o menino pode fazer linguagens, que o outro pode fazer formação técnico-profissionalizante, que o outro pode fazer ciências da natureza, você tira esse caráter mais, né, abrangente. Eu não tenho dúvida, né, que se essa política for realmente, né, implementada, haverá segregação, né, gente? Porque nós faremos o quê com o ensino médio noturno, né? Como é que será que a rede privada vai lidar com essas coisas? Como será que a rede pública vai lidar com essas coisas? Né? Nós sabemos que faltam professores, gente. Né? Ou seja, nós sabemos que os salários são pouco atrativos, que as condições de trabalho são desesperadoras. Né? O que vai acabar acontecendo? Se nós ainda tivermos uma lei que autoriza um monte de coisas. Só pode haver um maior distanciamento, né, entre aqueles meninos e meninas que frequentam a escola pública e os outros que frequentam a escola privada. Tanto a base quanto a reforma do ensino médio nos oferece um caráter instrumentalizante, né? Ou seja, aprende aqui para aplicar lá, desenvolve a competência aqui para ser utilizada, né, em profissões que exigem menos, né, compreensão, né, exigem mais execução. A reforma do ensino médio, gente, abre para favorecimentos, clientelismos, vantagens que podem, ou seja, quais serão as instituições que serão beneficiadas e poderão oferecer cursos paralelos
para suprir a carga horária, né, para completar a carga horária. Quais serão essas? Quando a gente entende que a base é só 60% e 40% pode ser qualquer outra coisa, o que vai ser qualquer outra coisa? Como é que será que cada escola, cada rede, cada setor vai fazer? Na minha visão, um outro impacto grande dessas duas políticas curriculares é uma afronta aos direitos dos cidadãos e das cidadãs, né? Ou seja, a educação entendida como um direito, né, a educação básica entendida como um direito, deveria ser assegurado que todas as pessoas pudessem desfrutar disso. Gente, eu não tenho dúvida que talvez algumas escolas, essa ideia que passa na propaganda, né, que você vai poder escolher o que fazer, você vai fazer o que a escola oferecer. Você não vai poder sair escolhendo. Até porque, talvez, gente, a escola que é mais próxima da sua casa só ofereça uma certa, né, um certo itinerário. E a escola, né, que oferece aquele itinerário que talvez você gostasse de fazer, talvez fica longe demais, ou não tem vaga, ou nem é oferecido. Né? Na minha visão, né, com essa questão da base, que se volta para competência, para habilidade, para taxonomia dos objetivos, para aprendizagens essenciais, na minha visão, há um recrudescimento da racionalidade técnica. Ou seja, novamente a educação, o ensino, o currículo estão sendo tratados como questões técnicas e não como questões mais amplas, né, políticas, que envolvem a sociedade, envolvem as pessoas, são de interesse comum. E, finalmente, né, a parte que, no meu entender, é a mais perigosa é o empobrecimento da crítica. Na forma como os documentos estão redigidos, tanto a Lei 13.415 quanto a Base Nacional Comum Curricular, eu não enxergo lá uma preocupação com a formação de pessoas. Gente, agora eu vou deixar bem claro o que eu entendo como crítica. Tá? Eu não estou falando do vazio, estou falando a partir, né, de um conhecido autor da pedagogia crítica chamado Peter McLaren. Né? O que é a pedagogia crítica no meu entender? O que é uma educação crítica no meu entender? É que a pessoa consegue fazer uma leitura da sociedade, consegue pegar um conhecimento, seja ele qual for, gente, da matemática, física, química, biologia, história, ciências, etc., né, e consegue situá-lo sócio, histórica e politicamente. Ou seja, gente, o coração, ele tem um funcionamento que está descrito pela ciência, só que essa descrição ela pode ser modificada, ela pode ser, né, substituída por descrições mais elaboradas. Tudo bem? Ou seja, um fato histórico, a depender de quem escreve, ou depender de quem conta, depender de onde aconteceu, de quando aconteceu, ele é narrado de forma diferente. Então, vou mandar uma aqui para vocês pensarem. Nem sempre a Inconfidência Mineira fez parte dos currículos no Brasil. Ela aparece num certo momento, de uma certa maneira, com uma certa lógica. No meu livro didático, lá da minha terceira série, Tiradentes estava representado de uma certa forma. Vou falar uma do meu campo. Gente, não é à toa, não é divino, não é uma bênção que vocês tenham aprendido na escola voleibol, handebol, basquete, futebol. 4 modalidades brancas, heterossexuais, cristãs e euro-estadunidenses. Por que a gente não teve outras coisas na escola e teve exatamente essas? Então, educação crítica, gente, não é detonar as coisas, não é acabar com tudo. Educação crítica é fornecer elementos que nos permitem entender os conhecimentos na sociedade. Né, que os conhecimentos não estão lá à toa. Ok? Então, a base, do jeito que ela está escrita, do jeito que ela está provocando, trabalhando com competências e habilidades, retirando os discursos que ajudam a provocar essas coisas, a base nos indica um empobrecimento da crítica. Se você pensar que você vai ter que ser alguém que domina a base para poder ensinar a base, porque o seu salário vai depender disso, porque as provas de avaliação docente vão depender da base, né, vão utilizar a base, a ideia é que esses meninos e meninas com quem você vier trabalhar também não tenham acesso a uma visão crítica. Tudo bem, gente? Então, com isso, eu encerro essa nossa análise, dizendo para vocês, né, conforme comecei, que é uma análise entre muitas outras e que vocês precisam conhecer outras análises. Eu recomendaria, sinceramente, algumas edições de revistas, como a revista E-Curriculum, da PUC de São Paulo, como a revista da Associação Brasileira do Currículo, como a revista da Amped, a Revista Brasileira de Educação, ou seja, revistas que estão de graça na internet e que dedicaram números, né, para fazer o debate da base. A revista Dialogia, a revista Ecos, há várias revistas que dedicaram números para fazer o debate da base. Então, há posições de todos os tipos, vale a pena conhecê-las e vale a pena seguir com esse debate aí, né, porque são questões da maior importância.
Agradeço muito a presença de todos vocês, estou disponível para as conversas e para aqueles colegas que também nos acompanham, né, de outros lugares que possam encaminhar suas questões. Muito obrigado, gente. Bom, nós agradecemos, professor Marcos, pela sua brilhante fala. Eu tive acompanhando calorosas opiniões no nosso chat, como é de se esperar, tendo em vista um tema tão polêmico, tão atual e que requer o exercício, aí, como o professor colocou, de muitos pontos de vista, não de uma análise isolada. E eu gostaria só de fazer uma breve consideração em relação a alguns comentários que nós tivemos no chat. O Claretiano não se posiciona de uma maneira nem de direita nem de esquerda. Nós somos uma instituição de ensino superior que prima por levar a toda a sociedade atitudes como essa, discussões como essa. Afinal de contas, nós estamos num ambiente acadêmico, um ambiente que prima pelo conhecimento, prima pela ciência e prima pela pesquisa. E os pontos de vista são aceitos da maneira, seja ela A ou B, da mesma forma, interpretados da mesma forma. E a provocação que fica para vocês é que cada um tire a sua conclusão a partir da sua reflexão interior, somada ao que o palestrante veio trazer ou a que os outros colegas também consideraram no chat. Então, apenas para dizer quanto ao posicionamento da instituição, tá ok? E para que a gente consiga finalizar, então, essa atividade de hoje, tem muitas perguntas, eu vou iniciar com uma pergunta da plateia, na sequência a gente faz uma pergunta do nosso chat. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Peço que levante a mão, por favor. Vou fazer uma pergunta. Pode vir aqui, por gentileza. Quero só que você fale o seu nome e a sua pergunta. Marcos, você não acha que devia ter um equilíbrio entre a teoria e a prática nas escolas? Você não acha que, como os pensadores colocavam, sobre a experiência da vivência de vida, junto com o ensino intelectual, aprimorará e fará desses indivíduos novos profissionais? Seu nome? Danilo. Você não quer fazer bloquinho? Melhor, acho que é melhor. Eu vou pegar, então, uma pergunta do nosso chat. Vou pegar duas, então, vai, para ficar mais fácil. Com relação à educação especial, como ela se encaixa dentro dessa perspectiva? A base já está em vigor? Tem mais alguma? Tem mais? Deixa eu fazer mais umas duas. Como você está anotando, professor, depois você responde todas. Como a base curricular se dará para não engessar o ensino de forma que se respeite também a cultura local? Tem uma do Sérgio. Como sempre, teoria e planejamento é uma maravilha e a prática, onde fica com o apoio do professor? E mais uma. Ao longo do tempo, a escola vem se adequando de acordo com a evolução da sociedade. Hoje em dia, o currículo escolar está nesta direção? Então, fica esse bloco, depois a gente retoma. Então, obrigado pelas questões, né? E são questões de vários tipos e que me permite também retomar algumas coisas, né? Então, em primeiro lugar, gente, não se enganem com as piadinhas, com os Facebook da vida, que ficam repetindo lá coisas sem saber, né? Então, a escola muda e a escola muda todos os dias, né? Ela não muda tão devagar, tão rápido como a gente deseja, né? Mas ela é muito mais ágil, por exemplo, do que a universidade, só para colocar as coisas bem claras, né? Vou dar um exemplo, né? Eu já falei para vocês que trabalhei na rede municipal e também já falei na minha fala que fui professor da rede municipal, eu fui criança, né? Estudei na rede municipal. Então, na escola que eu estudei, né? Que existe até hoje, na época era EMPG, Escola Municipal de Primeiro Grau, hoje é EMF, né? Na escola que eu estudei, na EMPG Dona Chiquinha Rodrigues, aconteceu uma coisa bem interessante. Todos os anos, as antigas, né? Acho que eu sou mais velho aqui da sala, né? Então vou me dar o direito, né? As antigas Gelato
Iopa, alguém sabe do que eu estou falando? Ótimo, ótimo. Né? As antigas Gelato e Iopa e a atual Que Bom, eles doavam uns tonéis assim de sorvete para a escola, e aí o que os professores faziam? Ficavam lá numas barraquinhas, enchendo copinhos, né, com sorvete e vendiam. Era a famosa festa do sorvete. Tudo bem? Por que eles faziam isso? Para juntar um dinheirinho para a PM, para ajudar as crianças, entre aspas, crianças da Caixa. Prestem atenção no que eu estou dizendo, né? Porque havia um grupo de crianças assistidas, que as famílias não tinham recursos, eram crianças que recebiam material, né? Recebiam uniforme. Beleza. Tudo bem? Me torno professor na instituição, não nessa escola, mas numa escola da rede municipal, né? Na EMPG Júlio Mesquita, e agora se chama MF Júlio Mesquita. Me torno professor nessa escola, e essa escola já não fazia mais festa do sorvete. Já tinha feito lá atrás, né? Mas lá nos anos 90, essa escola fazia festa das nações. Sabe como é que era a festa das nações? Era assim. Tinha uma barraca da Itália, uma barraca da Espanha, uma barraca do Japão, uma barraca dos Estados Unidos, no máximo uma barraca da Inglaterra. Não tinha barraca da Nicarágua, barraca do Chile, barraca da Namíbia, barraca do Congo, barraca da Costa do Marfim, barraca da Arábia. Entenderam? As nações hegemônicas presentes lá, tudo bem? O que essas barracas faziam? Vendiam comidas típicas, né, feitas lá pelos familiares, tinham lá as bandeiras, tinha uma apresentação de dança folclórica. Não era a festa do sorvete, já era a festa das nações. Eu moro nesse bairro, gente. E aí, né, eu investigo também nessa escola. Às vezes eu vou na escola, né, e fico vendo como que a escola que eu trabalhei lá nos anos 90, como é que ela está diferente. Ela já não faz nem festa do sorvete, nem festa das nações. Ela faz mostra cultural. O que é mostra cultural? Lá no segundo semestre, os trabalhos que as crianças desenvolveram durante o ano são organizados, etc., apresentados para as famílias. Ninguém cobra ingresso, etc., etc. Uma outra escola que eu acompanho já não está mais fazendo festa junina. Faz outros tipos de festa. Aquela escola que preparava presente para o Dia das Mães, e normalmente o presente era um livro de receitas, né, para o Dia das Mães, hoje a escola faz o Dia das Famílias. Gente, as escolas mudam muito, mudam toda hora. E eu estou falando aqui, Daniel, de prática pedagógica. Né? Isso aqui é prática pedagógica, ou seja, isso aqui é currículo. Né? Ou seja, como que as escolas pensam as suas ações, como que as escolas promovem as suas ações. Isso é prática pedagógica. Então, eu não penso, gente, que a gente alfabetiza como eu fui alfabetizado pela cartilha Caminho Suave. Eu penso que a gente faz outras ações lá. Então, quando você olha para os documentos curriculares das políticas curriculares, eles são um híbrido entre aquilo que acontece e aquilo que se quer induzir. Ou seja, toda política curricular ela quer induzir alguma mudança. Então, na verdade, ela não é o que está acontecendo. A política curricular ela tem como objetivo lançar temas novos, questões novas, mas ela não pode fazer isso desconectada do que acontece, senão ninguém vai entender o documento. Agora, por que os professores e professoras trabalham de uma certa maneira? Por que eu trabalho de uma certa maneira? Por que vocês que estão aqui, que são professores, talvez trabalhem de uma certa maneira? Nós trabalhamos a partir das experiências que nós tivemos, das representações que nós tivemos, daquilo que nós entendemos que é fazer uma boa docência. Então, nós também vamos... Gente, eu tenho noção clara que eu fui um professor diferente da educação básica, fui um professor diferente dos professores que eu tive, né? E eu alfabetizei de modo diferente dos professores que me alfabetizaram, querida professora Dora, que me alfabetizou. Né? Eu trabalhei de um outro jeito. Quando eu estava na escola com os pequenos alfabetizando, ninguém mais falava em cartilha. A gente estava lá muito influenciado pelo construtivismo pedagógico, Emília Ferreira e outras ideias. Né? Então, a escola fazia sondagem, a escola trabalhava com atividades com as crianças faziam palavras cruzadas, as crianças faziam, né, outras coisas. Colocava plaquinha em tudo que era objeto da sala de aula. Quando eu fui criança, não foi assim. Né? Ou seja, se você pegar uma pessoa só, essa pessoa, quando criança, depois no começo da vida profissional, e agora que eu já sou um professor com mais de 30 anos de experiência, eu vejo como as coisas mudam. Eu vejo trabalhos nas escolas hoje... Gente, e eu estou falando de escola pública, municipal e estadual. Eu vejo trabalhos nas escolas hoje que eu queria ser criança para estar vivendo aquilo lá, para estar fazendo aquilo que os professores estão fazendo. Então, nossa, gente, nada a ver pensar que a base está distante da realidade. Agora, o problema é que a base
ela tenta impor uma concepção de escola que está em muitas escolas e que está em disputa. E é bom que isso aconteça. Gente, isso que está acontecendo aqui hoje, é bom que isso aconteça. Ou seja, existe uma proposta, que é uma proposta educacional, que tem uma certa visão de sujeito por trás, e a gente está aqui falando, olha, poderia ser de um outro jeito, poderia ser assim, poderia ser assado. Por que tanta pressa? Né? Por que a gente não discutiu mais? Por que a gente não ouviu mais os professores e professoras? Né? Ouviu os familiares? Por que a gente não melhorou esse texto? Né? Ou seja, são essas as questões que a gente tem que fazer. Né? Bom, eu estou falando, são essas questões que a gente tem que fazer para o texto. Um problema, né? Como uma pessoa perguntou, eu já perdi o nome dela, porque foi muito rápido. Né? Nessa hora, né, você falou bem rápido. Sem problema, Ivan. Gente, a base não toca no problema real, que é, nós temos em quase todas as salas de aula das escolas públicas crianças com deficiência. A base não aborda isso, cara. Ou seja, esse é um problema. Então, olha que legal, olha o trabalho do Felipe lá. Né, gente? Pela legislação, sempre que houver uma pessoa surda, né, numa sala de aula, tem que ter alguém para fazer o intérprete. Né? Não é à toa, né, gente, que todos nós, nos cursos de licenciatura, temos que ter algumas noções de Libras, não para que a gente seja, né, tão bom como o Felipe, senão o Felipe vai perder o emprego dele. Mas, né, a gente precisa dominar um arroz com feijão. Então, no curso de licenciatura que eu trabalho na licenciatura em Pedagogia e na licenciatura em Educação Física, ambos têm uma disciplina de Libras. Para quê? Né? Quando eu fui para a faculdade me tornar professor, não tinha. Agora, a base, silêncio. Né? A base não fala nada sobre isso. Né? Estranho. Então, o colega perguntou se a base está em vigor. Sim, desde dezembro do ano passado, a base está em vigor. Muitos municípios, muitas escolas privadas, né, e mesmo a rede estadual, aqui de São Paulo, está fazendo esse movimento chamado a implementação. Né? Ou seja, esse processo de implementação é uma releitura dos documentos curriculares, é uma reescrita, uma melhoria, uma mudança, uma adaptação, cada um está fazendo de um outro jeito. E como ela engessa ou não engessa? Né? Eu não peguei direito a questão. Olha, vamos lembrar daquela contribuição importante, o colega que fez essa pergunta, ou a colega, do Stephen Ball, né, gente? Demorará um tempo para que nós todos trabalhemos com a base. Mas ações serão feitas para que isso aconteça. E nós vamos resistir, nós vamos mudar, nós vamos repensar. Mas não tenham dúvida, né, gente? Se a depender do que acontecer no Brasil nos próximos anos, né, a base vai ser enfiada a goela abaixo. Né? Ou seja, e eu não estou tirando isso de nada, estou tirando isso da experiência aqui no estado de São Paulo. Né? Ou seja, eles produziram um currículo lá em 2007, e esse currículo tem material didático que acompanha, o caderno do professor, o caderno do aluno, e aí cai esse currículo na provinha para o professor. Depois que o professor é contratado, ele tem que fazer a escola do professor, que é com base nesse currículo, e aí tem alguém que vai lá, sai da diretoria de ensino para ver se esse currículo está sendo aplicado na escola. Então, o currículo está acontecendo. Né? E a escola é bonificada pelo desempenho no Saresp. O salário do professor muda em função do desempenho no Saresp, então o currículo está acontecendo. Há estudos que mostram, gente, que mesmo quem nunca leu o currículo, nunca foi lá no site fuçar no currículo e ler, trabalha a partir do currículo. Ué, mas como trabalha a partir do currículo? Porque vai no curso de formação e o currículo é apresentado, ou as ideias do currículo são apresentadas, vai em tal lugar, tem. Gente, durante 3, 4, 5 anos, todos os professores da rede estadual de São Paulo, todos, do A ao Z, todos, receberam em casa, gratuito, entre aspas, porque fomos nós que pagamos, né, uma assinatura da revista Nova Escola. Vai lá e lê Nova Escola. É o currículo das competências. Então, olha como o currículo está chegando. Né? Vai chegando, vai chegando, vai chegando. Então, eu não tenho dúvidas que, com o passar do tempo, aquelas instituições de ensino que são reguladas pelo Conselho Estadual de Educação, elas também estão adaptando os seus currículos à base nacional, porque a legislação já está colocando isso também. Então, gente, é um processo. Por isso que tem que ser discutido, por isso que tem que ser debatido. E não precisa ser de direita ou de esquerda, tem que debater. Né? Só isso. Né? Mais questões? Professor, obrigado pela feliz palestra, né? E lúcida, sobretudo.
Eu queria que o senhor falasse um pouco, já que eu sou coordenador do curso de letras aqui, tem vários colegas professores também aqui presentes e vários professores em formação. Queria que o senhor falasse um pouco mais sobre o impacto que essa política exerce sobre a formação dos professores, sobretudo a respeito do papel que as DCNs agora passam a exercer dentro dessa nova lógica de habilidades e competências. Em contrapartida, eu tenho uma diretriz curricular para a formação de professores que é ancorada em cima de objetivos e conteúdos. Alguém quer fazer uma segunda pergunta da plateia? Rodrigo. Danilo. Howard Gardner, educador americano, ele falou sobre a teoria das inteligências múltiplas. Como você acha que essa base curricular comum vai trabalhar com essa questão? Essas habilidades naturais para formar profissionais para o futuro. Eu falo no sentido de mercado, nem no sentido mais acadêmico, eu falo no sentido de mercado de trabalho. Então, obrigado pelas questões, do Rodrigo e do Danilo. Olá, gente. Rodrigo, é claro que eu não sei, né, especificamente qual foi o ano das DCN da Letras, né? Eu sei que as da Pedagogia foram em 2006, da Educação Física em 2004. Tudo bem? Só para a gente situar assim. Mas havia uma coisa em comum em todas as diretrizes curriculares que foram produzidas lá naquele período, né? Que é o tipo de professor que quer se formar, né? É um professor que dialoga muito com o perfil de professor que dialoga muito com essa questão que o Danilo acabou de mencionar. Né? Ou seja, não é por acaso que as diretrizes elas abrem, né, para que cada escola, instituição de ensino de formação de professores pense seus currículos, etc. Né? Naquele momento histórico, nós estávamos terminando o governo Fernando Henrique, nós estávamos num debate grande sobre formação de professores, né, sobre a mudança dos currículos, etc. Naquele momento histórico, por incrível que pareça, né, mesmo para ver que as coisas não são como as pessoas pensam às vezes, né, mesmo em meio ao governo Lula, nós tivemos uma reforma de formação de professores que eu diria que é neoliberal, né, ou seja, ela vai procurar formar um professor que se adapte aos novos tempos, mas no sentido muito mais de responder uma lógica do mercado. Então, eu vejo que há uma conexão muito grande entre a Base Nacional Comum Curricular e os currículos de formação de professores que nós temos. Né? Eu não estou falando do nada, né? Porque quando você vê as novas diretrizes que foram aprovadas em 2015, a Resolução 2 de 2015, né, ela ganhou um tempo a mais para ser implementada, né, porque nós teremos que formar professores com uma carga maior de conhecimentos pedagógicos, teremos que formar professores com uma carga maior de aula, né, com 3.200 horas, e teremos que formar professores, se vocês olharem lá as tais PCC, né, prática como componente curricular, elas se alinham aos debates que eu coloquei hoje aqui, as questões étnico-raciais, né, etc, etc. Mas, né, houve uma movimentação no Conselho Nacional de Educação e a implementação dessas diretrizes, que eu diria que estão na direção contrária da base, elas vão demorar um pouquinho para acontecer. Então, para mim, as atuais, né, diretrizes curriculares de 2002 e depois aquelas das áreas específicas, né, letras, geografia, história, matemática, educação física, etc., pedagogia, elas estão alinhadas, estão em conversa com essa visão da base aqui. Tá? Por quê, né, gente? Porque o que está por trás é uma certa visão de formação de professores. Infelizmente, as nossas lideranças têm uma ideia de que toda responsabilidade... Gente, aqui eu vou carregar, né, na crítica. Né? Infelizmente, eles têm uma ideia de que toda a responsabilidade pelo sim, né, pelo fracasso da educação é do professor.
Ou seja, basta eu mudar o currículo do professor, basta eu mudar o currículo da escola e basta eu ensinar o professor a executar aquele currículo que eu resolvo o problema. Ou seja, novamente, né, gente, as condições de trabalho do professor não são consideradas, o salário do professor não é considerado, essa vida doida, amigo e amiga, se a reforma do ensino médio passar e você que dá aula em 2 escolas, você vai ter que dar aula em 10 escolas para complementar a sua carga. Né? Ou seja, você vai passar o dia circulando para cima e para baixo. Vai faltar aula. Vocês não estão entendendo que não vai ter sociologia, filosofia, educação física e arte? Vocês não estão entendendo? Ou seja, vai faltar aula, é isso que está acontecendo. Então, que visão é essa que coloca só no ensino médio português e matemática? Poxa, o que está acontecendo? Né? E o pior é que se você for consultar a população embarca nessa, porque a população tem uma visão, né, uma certa visão de escola. Então, eu vejo com bastante temor, né, esse alinhamento, né, entre uma política de formação de professores e uma política curricular para a educação básica. Porque você fecha o pacotinho e aí, amigo, fica difícil romper com essa né, couraça. Tá? E, Danilo, essa preocupação com formar o profissional do futuro, né, formar alguém que seja apto ao mercado de trabalho, etc., ela pode ser perigosa. Vou explicar por quê. Né? Porque escola não é só para isso. Né? Escola não é só para isso. E faculdade também não é só para isso. Né? Ou seja, o que apareceu ali, mesmo na redaçãozinha da LDB, é formar para o exercício pleno da cidadania, formar também para o mundo do trabalho, não há dúvida. Né? Mas escola não é só para alguém ganhar um salário melhor. Né? Escola é para gente... Né, ter uma inserção na vida pública, é para a gente viver em sociedade, é para a gente desfrutar dos bens que a humanidade produziu. Ou seja, ainda bem que existe a escola, porque ao ir na escola, nós dois tivemos a oportunidade de aprender coisas sobre os outros, sobre o que já foi feito, sobre o que as pessoas já pensaram. Porque se a gente pensar só em mundo do trabalho, nós vamos ter que fechar o curso de filosofia e teologia aqui do Claretiano. Tudo bem? Porque... Né? Ou seja, por que as pessoas... Alguém falou, não, nem fala nisso. Né? Não, por que as pessoas fazem isso? Por que as pessoas vão estudar essas questões tão importantes? Porque caracterizam um patrimônio acumulado à cultura da humanidade e assim por diante. Né, gente? Eu sei que muitos de nós, como eu também, a primeira preocupação que eu tive é, bom, onde que eu vou trabalhar, onde eu vou arrumar dinheiro para sobreviver? Né? Mas a escola não pode se reduzir a isso. E, às vezes, a gente não entende isso. Né? Eu vejo que a opinião pública não entende isso, de que a escola não é o lugar que a gente vai fixar nas crianças os conhecimentos para que elas possam trabalhar e ganhar dinheiro, para que possam sobreviver. Né? Não. A escola também vai fazer isso. Né? Mas a escola tem um papel determinante, gente, na formação de pessoas que consigam circular, né? Consigam se inserir, consigam entender. Ou seja, alguém tem que assistir uma novela e entender o que está acontecendo. Alguém tem que conversar com outra pessoa na rua e entender o que o outro está dizendo. Alguém tem que ler um livro, né? ou operar um computador e entender o que está acontecendo. Então, a escola é fundamental nesse processo. Né? Se você tirar a escola, ou se você voltar a escola só para o mercado, aí sim, a gente vai ensinar português e matemática, né? Porque, afinal de contas, né, com essas duas, com as habilidades que essas duas áreas podem oferecer, a gente consegue, né, ganhar um salário mínimo. Então, isso vai reduzir demais o nosso campo de visão, de atuação, né, e de vida. Né? Isso vai matar um pouquinho as nossas vidas. Né? Bom, pessoal, infelizmente eu tenho que pedir desculpa para todos aqueles que querem fazer perguntas, para aquelas perguntas que chegaram por meio do nosso chat da conferência. Eu pediria que vocês encaminhem as perguntas pelo e-mail ensic@claretiano.edu.br, que à medida do possível a gente vai procurar, em diálogo com o professor, tentar responder. Infelizmente, nós temos uma sequência de atividades que acaba comprometendo. Acho que a fala foi muito boa e é um tema, como eu disse anteriormente, que ele nos instiga muito a refletir, a pensar os novos rumos que a educação no país tem tomado aí, e nos estimula bastante a críticas e elogios, dependendo do ponto de vista de cada um. Professor, muito obrigado pela sua presença, pela sua fala. Acho que todo mundo sai daqui muito satisfeito, muito instigado, muito conhecedor de novos assuntos, novas informações. A gente percebe pelo que a gente observou de comentários,
demasiados elogios ao senhor. Enfim, e a palestra também, acho que fica aqui uma semente plantada, o que nosso objetivo com certeza foi atingido, que é trazer esse assunto para discussão, um assunto que não se encerra aqui, como o senhor bem disse, e outros pontos de vista poderão ser analisados, enfim, mas é de fato para nós um grande prazer tê-lo aqui conosco. Eu gostaria de convidar o professor Rodrigo, então, já que ele fez uma pergunta, para fazer a entrega de uma lembrança aqui da nossa instituição, do certificado de participação aqui no evento, e eu gostaria que nós saudássemos, então, esse nobre momento com uma grande salva de palmas ao professor Marcos, desejando a ele um bom retorno a São Paulo, e a você que nos acompanha por meio da webconferência. Vocês têm aí mais atividades no Polo, a gente agradece também a participação de vocês, a toda a equipe dos Polos, supervisores, tutores, secretários, enfim, a gente busca levar o que há de melhor hoje em termos de iniciação científica, com temas atuais e calorosos como o de hoje, e na semana que vem nós teremos outras atividades. Para as pessoas aqui de Batatais que nos acompanham presencialmente, nós teremos agora uma oficina que eu acho que vale a pena vocês passarem por lá. O professor Martins é uma pessoa ímpar também, que vai movimentar um pouco todo mundo, vai trazer uma perspectiva aí de corporeidade e movimento aí, que eu acho que vai agradar todo mundo, tá bom? Agradeço de modo especial ao Felipe também, que nos brindou aí com uma brilhante tradução em Libras para os nossos alunos. Afinal de contas, é uma bandeira que o Claretiano tem levado através da professora Ana no núcleo de acessibilidade. E agradeço também, me desculpe a falha, não falei no início da minha fala, a presença da professora Priscila, coordenadora geral de ensino, que está aqui nos acompanhando, já também me disse que ficou extremamente satisfeita com a palestra, então acho que a gente conseguiu deixar o nosso recado. Muito obrigado e a gente se encontra no Salão Nobre. E você que nos acompanha, bom ENSIC para vocês. Semana que vem, se quiserem, a instituição também terá mais um evento para engrandecer ainda mais o conhecimento de vocês. Muito obrigado, bom dia.